Capítulo 1, parte 1, Questões filosóficas. Quem sou eu? Essa pode ser considerada a pergunta de nossa vida. A resposta é quase sempre uma combinação de vários aspectos, filosóficos, éticos, espirituais ou comportamentais. Somos, em parte, o resultado de nossa educação e experiência, em parte, o fruto de nossas esperanças, conquistas e fracassos, e, em parte, estamos conectados a algum poder superior ou força de vida. Temos corpo, mente e alma, e muitas vezes essa pergunta surge em relação a algum desses aspectos. Tendemos a nos definir em termos de aparência, do modo de pensar e de nossos conhecimentos, emoções e profissão. Temos, geralmente, dificuldade de combinar essas partes num todo coeso. Em terapia, essa pergunta provoca muito sofrimento. A resposta terapêutica deve ir além dos sinais exteriores. Os papéis que cada um de nós assume, nossa aparência física, nossa educação, nosso status social e financeiro, nossa capacidade de nos relacionar com os outros e assim por diante. Para chegar à razão implícita que provoca a grande questão, quase sempre o motivo da pergunta, quem sou eu, se relaciona à insegurança. Ela está no centro de todos os distúrbios emocionais e tem correlação com males físicos e ansiedades psíquicas. Ser inseguro significa duvidar de si mesmo, o que, por sua vez, se traduz na incapacidade de confiar na pessoa que se é e naquilo que se faz. O resultado disso é a ausência de autoconhecimento. Se eu não sei quem sou e não confio em mim mesmo, como serei capaz de amar? A insegurança, portanto, pode ser definida como escassez ou inexistência de autoestima, porque aquele que tem autoestima ama a si mesmo. Nós procuramos a resposta à pergunta, quem sou eu? Através da observação das diferenças existentes entre nós e os outros. Comparamos, criticamos, julgamos e nos indagamos porque estamos tão perdidos. Paradoxalmente, as respostas surgem quando enxergamos as semelhanças que temos com os outros. Isso se chama interesse social. Quanto mais nos vemos nos outros, mais aumenta nosso senso de inclusão. Quanto mais estímulo damos e recebemos, mais segurança sentimos. Os antídotos que combatem as razões dessa pergunta, portanto, estão no desenvolvimento da autoestima e do interesse social. Explicaremos nas respostas seguintes como desenvolver os dois atributos. Qual é o significado da vida? A única maneira de tratar essa questão de forma terapêutica e não filosófica é personalizá-la. Qual é o significado da vida? Ou, qual o significado da vida para mim? Dessa forma, modificamos o sentido abstrato e incontrolável da pergunta, tornando-a mais concreta e acessível. Isso nos capacita a escolher o que é mais importante para nós e a estabelecer nossas prioridades de vida. Por sua natureza subjetiva, o significado de nossa vida está dentro de nós. Não está nas coisas exteriores nem nos outros. Infelizmente, não é algo que se receba nem na forma de livro, nem de terapia. Os outros podem, no máximo, servir de guia, apontar novos caminhos e talvez fornecer novos elementos que levem a um insight. Podem também nos ajudar a descobrir perspectivas e opções antes não cogitadas. A resposta a esta indagação está na autoanálise. Só você pode dar sentido à sua vida. Viver sem descobrir a si mesmo não é viver, é vida pela metade. O autoconhecimento pode ser obra de uma vida inteira. É difícil, é doloroso e requer muita coragem. Para iniciar essa jornada, você deve estar disposto a olhar objetivamente para si mesmo. Isso significa abandonar os mitos, as ilusões e as expectativas que o acompanharam até agora e o ajudaram a evitar o sofrimento. Deve estar disposto a viajar na dor e abandonar suas defesas. É um trabalho difícil e, como muitas descobertas, exige comprometimento, estímulo e energia. No caminho, aprenderá a arte de amar, primeiro a si mesmo e depois ao próximo. O resultado dessa autoanálise será o aprendizado da arte da plenitude e do equilíbrio. Todos os aspectos de seu ser, mentais, emocionais, espirituais e interativos, estarão em harmonia e trabalharão em conjunto. Você viverá em paz consigo mesmo e com o mundo. No processo de autodescoberta, é preciso enxergar o significado da vida em nossos pequenos atos de coragem cotidianos.
Constatar que a vida deve ser vivida aqui e agora, e não no passado nem no futuro. É preciso coragem para deixar de saltar do passado ao futuro e permanecer no presente. Acabar com a ideia de que podemos ganhar tempo como se ganha dinheiro e viver de acordo com essa verdade é uma atitude que também requer muita coragem, porque esse conceito contraria o pensamento ocidental. O sentido da vida está na compreensão dos conceitos de paradoxo, prática e humor. A vida é contraditória em todos os aspectos e explicaremos o motivo disso mais adiante. Para entender o que é prática, basta usar a metáfora do teatro. Esta vida é um ensaio do que virá. E os ensaios são processos que nos permitem errar para aprender. Se você tiver sorte e um bom diretor, receberá incentivo durante o aprendizado. Mas, ao contrário do teatro, não sabemos quando a representação final ocorrerá. O ensaio, o processo, torna-se nossa representação. Viver é praticar, porque a vida é um processo. O terceiro componente, o humor, é uma ponte que nos permite conviver com as contradições de vida e morte, sanidade e insanidade, bem e mal. Com humor, rindo de nós mesmos e dos outros, podemos aprender que a vida não é tão séria, nem tão importante, nem tão insuportável. O que é paradoxo? Nas questões precedentes, mencionamos com frequência o termo paradoxo. Segundo o dicionário, paradoxo é um conceito que parece contraditório, inacreditável, absurdo, mas que de fato pode ser verdadeiro. É incoerente com a experiência comum. Podemos também acrescentar que paradoxo é um acontecimento contrário ao esperado. Tudo o que diz respeito à vida pode parecer um paradoxo à luz de nossas crenças. Fomos, por exemplo, contraditoriamente ensinados que amar nós mesmos é errado ou perigoso, e que se nos amarmos ninguém mais nos amará. Ora, esse é um paradoxo. Na verdade, quanto mais amarmos a nós mesmos, mais amor doaremos e mais amor receberemos. Do mesmo modo, quanto mais satisfazermos nossas necessidades e nossos desejos, mais atrairemos o próximo e mais ajuda receberemos. Por outro lado, quanto mais cuidarmos do bem-estar alheio em detrimento do nosso, como nos ensinaram, mais ressentimento causaremos tanto em nós quanto nos outros. Mais um paradoxo. Quanto mais seguros nos sentirmos, mais abertos e vulneráveis seremos, e, portanto, mais poder os outros nos darão. Ora, fomos ensinados a nos defender e proteger para não parecermos vulneráveis e evitarmos que os outros se aproveitem de nós. Na realidade, ocorre o contrário. Talvez a maneira mais fácil e rápida de entender o que é paradoxo seja através do humor. Ria de você mesmo, ria com os outros. Não leve nada muito a sério. A vida é um jogo e todos somos jogadores. Solte-se, divirta-se, seja espontâneo. Revele sua melhor faceta. Esse é o paradoxo da vida. Desfrute-o. Por que há tanta loucura no mundo? Vivemos uma época em que há mais gente que enfrenta problemas sérios do que gente que vive bem. Talvez seja a hora de parar de pensar na questão do indivíduo e mudar o foco para a sua formação. O mundo está confuso porque recebemos uma educação insensata com relação à melhor maneira de ser, de viver e de considerar o que é importante. A cultura ocidental adotou um modelo que pode ser definido como o modelo do fazer. É possível imaginá-lo como uma linha reta porque o seu foco é claramente linear. Esse modelo tem origem na ética ocidental do trabalho e visa a realização de objetivos e a obtenção de recompensas externas. O início do modelo, a linha reta, é o nascimento, e cada passo à frente é marcado por uma nova conquista. Diploma, promoção, casamento, casa maior, mais carros, mais riquezas e assim por diante. Pode-se comparar cada passo ao anterior, que foi menor, e ao posterior, que será maior. Há sempre um novo objetivo a atingir até chegar ao fim, que não é a morte, e sim a aposentadoria. Nesse ponto, o modelo se extingue porque não há interesse na vida sem trabalho. Em outras palavras, segundo esse modelo, a vida é trabalho. A própria natureza do modelo, de acordo com a sua filosofia subjacente, implica um sistema de vida competitivo, crítico, meritório e de recompensas externas. O problema está no fato de que esse modelo é adequado a um aspecto da vida, a carreira profissional, e não aos demais aspectos. Parece, entretanto, que foi isso mesmo que aconteceu. Generalizamos um modelo para abranger o todo da vida. Sendo assim, temos metas a atingir, somos competitivos, críticos e centrados no exterior também nas esferas espiritual, emocional, social e física. Não admira que o mundo esteja tão caótico e nós tão perdidos.
Precisamos parar de nos culpar por nossa educação inadequada e procurar outro modelo de vida. Há milhares de anos, as filosofias e religiões orientais desenvolveram o que podemos denominar de modelo do ser. Imagine esse modelo como um círculo formado de espirais internas, sem começo nem fim. Ele não tem, portanto, um lugar melhor. Basta estar nele. De fato, ser é o suficiente. Por ser circular, seus círculos são contínuos, ou seja, sempre se retorna ao ponto inicial, mas nunca exatamente no mesmo lugar. Muda-se constantemente e se percebe tudo em volta, como se os olhos vissem pela primeira vez. Por não haver final conhecido, não há sentido em chegar ao fim. Desse modo, a jornada é o objetivo. O caminho e não o destino final é o mais importante. Não há competição, porque cada pessoa está onde está e não é possível nem é preciso fazer comparações. Não há julgamento, porque não há quem julgue. Esse é, assim, o modelo de aceitação. O modelo do fazer é paradoxal, porque as pessoas esperam atingir objetivos que não são acessíveis através desse método. Encontraremos os objetivos de paz, equilíbrio e poder interior no modelo do ser, que não visa a realização de metas. O modelo do ser requer treinamento, porque é o oposto de nosso familiar modelo do fazer. Esse modelo oriental, entretanto, não precisa ser o único. Pode-se usar o modelo de fazer em alguns aspectos da vida, como educação e desenvolvimento de carreira, e o modelo do ser em outros aspectos. Atenção! O modelo do ser pode tornar-se um vício benéfico. Um pouco de confiança e um pouco de fé são necessários para transitar de um modelo a outro. Lembre-se, é sempre possível recuar. Você pode preferir voltar ao conhecido, mas antes pergunte a si mesmo se o modelo do fazer deu certo para você. Aprendeu a acabar com a loucura? Se a resposta for negativa, mude de modelo. Por que há tanto sofrimento? A vida é cheia de sofrimento. Não existe lugar nem tempo em que não haja sofrimento. Nascemos, vivemos e morremos cercados de dor. E mesmo que não estejamos sofrendo, causamos o sofrimento alheio. A própria natureza da vida cria a necessidade da dor. Não há vida sem sofrimento, não da maneira como a conhecemos. Quando se faz essa pergunta em terapia, a resposta correta não deve ser filosófica. O que se pergunta realmente é: por que não consigo aceitar o sofrimento? Ou por que tenho tanto medo da dor? O modelo do fazer a que me referi na questão anterior não ensina aceitação. Pelo contrário, ele pressupõe que tudo pode ser conquistado, basta fazer mais e melhor. Pressupõe também que, 1. Seu destino está sob seu controle e, portanto, você é responsável pelo que acontece dentro e fora de você. 2. Se você está sofrendo é porque está fazendo alguma coisa errada. 3. Se as pessoas ao seu redor estão sofrendo, é preciso fazer um esforço para ajudá-las a vencer o sofrimento. Chamamos o modelo do ser de modelo da aceitação. Praticar a aceitação é provavelmente uma das coisas mais difíceis para nós, que fomos criados e treinados no modelo do fazer. Aceitar o sofrimento torna-se uma tarefa hercúlea. É difícil diferenciar entre sofrimento necessário aceitável e sofrimento desnecessário ou inaceitável. Trataremos disso mais adiante. Paradoxalmente, ao aceitar o fato de que, consciente ou inconscientemente, causamos sofrimento, passaremos a gerar menos sofrimentos desnecessários. Quando aceitarmos o fato de que não podemos mudar a dor do mundo, nosso sofrimento diminuirá. Aceitar a dor sabendo que não podemos mudá-la e mesmo assim fazer o melhor que conseguirmos é tarefa de herói. Tarefa igualmente heróica é fazer o melhor possível para nós mesmos, em cada momento, enquanto sofremos sem nos tornar cínicos, sem nos sentir desamparados nem paralisados pelo medo da dor. Mas tarefa realmente super-heróica é endireitar os ombros, erguer os olhos e seguir em frente no mundo cheio de sofrimento, que não podemos entender, sem sentir necessidade de explicar nem de justificar nossa inocência. Para ser heróis, precisamos de autoestima e de interesse social. Para conquistá-lo, devemos estar prontos a aceitar o fato de que a vida envolve sofrimento. Capítulo 1, parte 1. Questões filosóficas. Quem sou eu? Essa pode ser considerada a pergunta de nossa vida. A resposta é quase sempre uma combinação de vários aspectos, filosóficos, éticos, espirituais ou comportamentais. Somos, em parte, o resultado de nossa educação e experiência, em parte, o fruto de nossas esperanças, conquistas e fracassos, e, em parte, estamos conectados a algum poder superior ou força de vida.
Temos corpo, mente e alma. E muitas vezes essa pergunta surge em relação a algum desses aspectos. Tendemos a nos definir em termos de aparência, do modo de pensar e de nossos conhecimentos, emoções e profissão. Temos geralmente dificuldade de combinar essas partes num todo coeso. Em terapia, essa pergunta provoca muito sofrimento. A resposta terapêutica deve ir além dos sinais exteriores. Os papéis que cada um de nós assume, nossa aparência física, nossa educação, nosso status social e financeiro, nossa capacidade de nos relacionar com os outros e assim por diante. Para chegar à razão implícita que provoca a grande questão, quase sempre o motivo da pergunta, quem sou eu, se relaciona à insegurança. Ela está no centro de todos os distúrbios emocionais e tem correlação com males físicos e ansiedade.